Então, muito bem, pessoal. Na aula passada, nós falamos sobre dispositivos lógicos programáveis. Em particular, nós falamos sobre as FPGAs, que é o dispositivo lógico programável que a gente vai utilizar aqui durante o curso. Só que tem um detalhe: como é que a gente vai definir qual é o circuito que vai ser implementado num FPGA? Essa aqui é a questão. Foi dito lá na aula de FPGA que para isso você vai utilizar um ambiente de desenvolvimento. E utilizando softwares e hardwares adequados, você consegue jogar um circuito que está desenvolvido nesse software de desenvolvimento para o FPGA. Muito bem. A questão é o seguinte: como é que você vai conseguir definir qual é o circuito que vai ser implementado aqui no FPGA? Para isso existem várias técnicas possíveis e uma delas é utilizar a linguagem de descrição de hardware. Então, a linguagem de descrição de hardware, uma linguagem de descrição de hardware, também denominada de HDL, do inglês Hardware Description Language, é uma linguagem textual que vai ser utilizada para descrever qual vai ser o hardware que vai ser implementado, ou seja, que vai ser sintetizado em um FPGA ou num CPLD. Então, uma linguagem de descrição de hardware nada mais é como se fosse uma linguagem de programação. Ela não é uma linguagem de programação. É importante dizer isso, que uma linguagem de descrição de hardware não é uma linguagem de programação. Ela é uma linguagem de descrição, e daqui a pouco vocês vão entender bem direitinho qual a diferença de uma linguagem de programação para uma linguagem de descrição. E essa linguagem de descrição de hardware, ela vai descrever de forma textual qual o circuito que vai ser implementado no FPGA. Existem algumas linguagens de descrição de hardware comuns. Por exemplo, você tem o AHDL, que vem de Altera Hardware Description Language. Você tem o VHDL. Você tem o Verilog, que é outra linguagem de descrição de hardware, que é o que a gente vai utilizar aqui na disciplina. E você tem o System C, que também é outra linguagem de descrição de hardware. Todas essas linguagens de descrição de hardware, elas têm o mesmo propósito, que é descrever um hardware que vai ser sintetizado na FPGA ou no CPLD. Aqui no curso, nós vamos utilizar em particular o Verilog. O motivo de a gente utilizar o Verilog, na verdade, é só um. É porque o Verilog é uma linguagem de descrição de hardware que era um pouco mais simples de entender. A sintaxe do Verilog ela é um pouco mais simples do que as outras linguagens de descrição de hardware. É uma sintaxe que é mais parecida com C. Então, como boa parte de vocês tem familiaridade com C, então a gente vai utilizar aqui o Verilog devido à similaridade. Porém, não existe nada que só possa ser feito em uma linguagem de descrição específica. Então, por exemplo, tudo que a gente aprender aqui em Verilog pode ser feito, por exemplo, em VHDL. Quais são as vantagens em você utilizar um HDL, e isso aí vale para qualquer linguagem de descrição, em detrimento de outras formas de descrever um circuito num FPGA? A primeira é que o projeto ele fica independente da tecnologia. Isso quer dizer o quê? Que se você tiver um circuito descrito, por exemplo, em Verilog, aquele circuito pode ser sintetizado em qualquer FPGA ou em qualquer CPLD, desde que respeite os recursos que estão disponíveis no FPGA ou no CPLD. Ou seja, se você não estourar a quantidade de recursos que estão disponíveis no FPGA ou no CPLD, aquele seu código em Verilog, por exemplo, pode ser implementado em qualquer FPGA ou em qualquer CPLD de qualquer fabricante. Então você tem um projeto que está independente do chip que você está utilizando. Se é, por exemplo, um chip da Altera, se é um chip da Xilinx, que é outra fabricante de FPGA, se é um chip da Lattice e assim por diante. Então, independente do chip, do fabricante que você utilizar, o código HDL sempre é o mesmo. Então, isso é uma grande vantagem em relação às linguagens de descrição de hardware. E isso garante a portabilidade entre os códigos. Você nunca vai ver, por exemplo, na internet um código
Verilog que só vai funcionar na FPGA da Altera, ou um código Verilog que só vai funcionar na FPGA da Xilinx. Não existe isso. A não ser que esse código Verilog utilize bibliotecas da Altera ou utilize bibliotecas da Xilinx. Ou seja, utilize ferramentas que não são padrões à linguagem de descrição. Aí sim, se você tiver um código Verilog que utiliza bibliotecas da Altera, ele só vai funcionar em FPGAs da Altera. Mas utilizando o Verilog, digamos assim, padrão, ele vai funcionar em qualquer FPGA. Outra vantagem é que você tem uma facilidade de atualização dos projetos. Por que isso? Porque no final das contas, você está descrevendo o seu hardware a partir de um código. E você pode simplesmente mudar o seu hardware, você pode atualizar o seu hardware atualizando o seu código. Atualizando seu código, automaticamente você atualiza o seu hardware. Outra facilidade da linguagem de descrição de hardware é que ela permite a descrição em um nível mais alto de abstração. Isso quer dizer o quê? Que a linguagem de descrição de hardware permite você descrever circuitos tanto num nível mais baixo de abstração, ou seja, usando portas lógicas e ligações entre essas portas lógicas, como você permite descrever um hardware basicamente como se você estivesse escrevendo um algoritmo em C, usando estruturas de seleção, como é o caso de if, como é o caso de case, e até mesmo estruturas de repetição, como é o caso de for. Em alguns casos até permite chamada de funções. E a grande vantagem de uma linguagem de descrição é que você pode tanto descrever em termos mais baixos de abstração, usando portas lógicas, como em níveis mais altos de abstração, utilizando estruturas de seleção e estruturas de repetição. E inclusive no projeto, em um projeto você pode misturar. Você pode fazer parte num nível mais baixo de abstração e parte em um nível mais alto de abstração. Você pode misturar várias abordagens possíveis. E o fato de você permitir descrever um hardware em um nível mais alto de abstração vai facilitar a sua descrição do seu hardware, que é muito mais fácil você descrever um hardware utilizando estruturas de abstração mais alta, como é o caso de estruturas de seleção e de repetição, do que descrever seu hardware utilizando só portas lógicas. Evidentemente que quando você utiliza portas lógicas, ou seja, utiliza um nível mais baixo de abstração, você vai gerar um circuito que ele é mais otimizado, ou seja, um circuito que ele é mais rápido, que ele utiliza menos recursos de hardware e assim por diante. Mas vai ser um pouco mais difícil de projetar o circuito. Outra vantagem é que a linguagem de descrição permite a redução no tempo de projeto, testes e implementação do circuito. Uma parte disso decorre em função de você poder descrever o seu hardware em um nível mais alto de abstração. A outra parte decorre em função dos ambientes de desenvolvimento. Então, os ambientes de desenvolvimento, a gente vai ver quando estiver utilizando, por exemplo, Quartus, eles têm várias funcionalidades já embutidas dentro do ambiente de desenvolvimento que permite a gente fazer simulações, permite a gente fazer verificação do hardware e assim por diante. Outra vantagem é em relação à documentação, que no final das contas, para você documentar um hardware descrito usando uma linguagem de descrição, você vai estar como se fosse documentando um código, assim como você documenta qualquer código em qualquer linguagem de programação, como por exemplo C. Você pode usar comentários, você pode usar um Doxygen, por exemplo, e assim por diante. Porém, usar a linguagem de descrição de hardware leva a uma desvantagem. Qual é a desvantagem? O hardware, em geral, ele é menos otimizado. Isso, na verdade, é uma consequência de você utilizar dispositivos lógicos programáveis. Você utilizar um FPGA, um CPLD, por exemplo. O hardware que é gerado ali, ele é menos otimizado do que se você estivesse utilizando um ASIC ou um circuito completamente customizável. Um ponto importante para ser destacado é a diferença de uma linguagem de descrição de hardware para uma linguagem de programação. Pelo amor de Deus, não são a mesma coisa. Na verdade, não tem nada a ver uma coisa com outra. Uma linguagem de descrição de hardware é completamente diferente de uma linguagem de programação.
Por isso que você nunca vai poder dizer eu estou programando em Verilog, eu estou programando em VHDL. Não existe isso. O correto é dizer eu estou descrevendo em Verilog, eu estou descrevendo em VHDL. Qual é a diferença de uma linguagem de descrição de hardware para uma linguagem de programação? Muito bem. Na linguagem de programação, vocês já devem ter conhecimento que o fluxo é o seguinte. Você vai ter um código que você vai descrever, por exemplo, em uma linguagem de programação de alto nível, como é o caso do C ou do C++. E aquele código você vai passar por um compilador. Aquele compilador vai gerar um código em assembly. E depois você vai passar por um montador, ou seja, vai pegar aquele código em assembly, passa por um montador para gerar um código que vai estar em nível de máquina. E aquele código em nível de máquina, que é um código binário, ele vai ser executado ali na sua CPU. Ou seja, numa linguagem de programação, você gera um código que vai ser executado sobre uma CPU. Você vai gerar um código que vai ser executado sobre um hardware. Então, o resultado de uma linguagem de programação é um programa que vai ser executado em um hardware que é, no caso, a sua CPU. Na linguagem de descrição, o fluxo é um pouco diferente. Você vai ter um código em Verilog, por exemplo, só que aquele código ele não vai ser compilado e montado. Não, a partir daquele código você vai gerar um hardware. Então, você vai ter a figura do que a gente chama de sintetizador, em que o sintetizador ele vai pegar o seu código Verilog e vai pegar uma base de componentes que vai estar lá na sua FPGA ou no seu CPLD. E o que o sintetizador vai fazer? Ele vai pegar essas duas informações, o código em Verilog e a base de componentes, e ele vai dizer o seguinte: olha, para gerar o hardware correspondente a esse código em Verilog, eu vou ter que usar esses componentes que estão na minha FPGA e fazer esse determinado roteamento entre esses componentes. Então, no final das contas, o sintetizador ele vai gerar para você um circuito digital, um circuito lógico. Veja que o resultado, no final das contas, de uma linguagem de descrição de hardware é um hardware, não é um software. O que a linguagem de descrição de hardware vai fazer, o que o seu sintetizador vai fazer é, a partir de um código e da base de componentes que está na sua FPGA, ele vai gerar um hardware que implementa a funcionalidade descrita no seu código Verilog. Ou seja, numa linguagem de descrição de hardware, você gera como produto final um hardware. E numa linguagem de programação, você gera um programa que vai ser rodado em um hardware. Inclusive, você pode, numa linguagem de descrição de hardware, você gerar um circuito digital que corresponde a uma unidade central de processamento, a uma CPU. E essa CPU pode receber um código proveniente de uma linguagem de programação. Então nós temos um fluxo de projeto quando a gente está utilizando a linguagem de descrição de hardware. O primeiro passo é a especificação dos circuitos, que aí você pode utilizar portas lógicas, blocos, equações, representação comportamental, enfim, você vai ter que descrever seu circuito de alguma forma. Nós estamos acostumados a utilizar a união de portas lógicas, mas existem outras formas de descrever o mesmo circuito, que a gente vai aprender aqui no curso. Depois que você especificou o circuito, você vai descrever ele usando a linguagem de descrição de hardware. Aí você vai escolher o Verilog, VHDL, System C, System Verilog e assim por diante. Depois que você descreveu o circuito, você vai simular. E essa simulação, no momento, é uma simulação que a gente chama simulação comportamental. Ou seja, é uma simulação em que você simula apenas o comportamento do circuito. Depois que você simulou o comportamento, você vai fazer a síntese, posicionamento e interligação dos componentes no FPGA. Ou seja, você vai pegar aquele seu código em Verilog, o ambiente de desenvolvimento vai pegar o seu código, vai pegar a base de componentes e vai gerar o hardware que vai ser implementado na sua FPGA. Veja uma coisa, nada impede da descrição em HDL você já partir para a síntese, posicionamento e interligação.
A simulação comportamental, ele é um passo opcional, mas ele é um passo altamente recomendável. Porque nesse primeiro passo, nesse primeiro momento, em que você vai verificar os primeiros erros no seu projeto em linguagem de descrição de hardware. Ou seja, vai ser o primeiro momento em que você vai colocar a sua implementação na prova para ver eventuais falhas na sua implementação. E evidentemente, se você observar que a simulação comportamental não está respondendo de forma correta, você pode voltar de novo para a sua descrição ou até mesmo para a sua especificação do circuito. Então, embora seja um passo opcional, a simulação comportamental, ela é altamente recomendável. Depois que você fez a síntese, posicionamento e interligação no FPGA, você pode fazer duas coisas. Você pode partir para uma simulação temporal. O que é a simulação temporal? Ela é parecida com a simulação comportamental, mas na simulação temporal você vai considerar os atrasos existentes na FPGA. Ou você pode partir para a implementação efetivamente na FPGA. A simulação temporal, ela em alguns casos não é tão importante como a simulação comportamental. A simulação comportamental ela é altamente recomendável. Só que a simulação temporal nem sempre. Ela só é recomendável caso você queira analisar atrasos na sua implementação. Aqui no curso, a gente não vai fazer simulações temporais, vai fazer apenas simulações comportamentais. Dependendo do resultado da sua simulação comportamental ou da sua simulação temporal, se não forem resultados adequados, aí você pode voltar aí para a sua descrição em HDL.